Muito bem, essa próxima fraude é uma fraude um pouco mais específica e que tem uma particularidade, porque há uma responsabilidade aqui das operadoras de telefonia. Normalmente nas fraudes bancárias, nas fraudes digitais, envolve, sobretudo, as responsabilidades das instituições financeiras. Mas nesse golpe especificamente, além das instituições financeiras, nós temos também a participação da empresa de telefonia, da operadora de telefonia. E por quê? É um golpe tecnicamente simples e aí a gente vai entender como é que ele funciona. É o chamado golpe ou fraude da troca de chip, ou também chamado SIM swap. Deixa eu botar aqui o nome para vocês. Né? Swap em inglês é troca, então seria a troca do chip, né? O SIM é aquele chip SIM do telefone. Então essa é a fraude. E como é que ela acontece, essa fraude? De posse de dados que supostamente foram vazados, os estelionatários eles conhecem as contas e os dados bancários do consumidor. O que ele faz então? Ele liga para a operadora de telefonia do consumidor, então ele sabe qual é a operadora de telefone do consumidor, ele se passa por aquele consumidor e ele solicita, ele vai dizer que o telefone dele foi furtado, foi roubado, que ele perdeu o telefone, etc. E que ele vai então pedir a troca do chip, ou seja, para vincular aquele telefone, aquele número, em outro chip, que é o chip dos estelionatários. E a operadora então, supondo achar, né, achando que realmente é aquele consumidor, por todos os dados que eles disseram sobre o consumidor, vão realizar essa troca. E aí o consumidor ele fica sem o sinal de celular. E o sinal de celular passa então a ser dos estelionatários. Ora, de posse dos dados bancários e do telefone do consumidor, ele consegue, através do telefone, porque ele está com o chip do consumidor agora, realizar trocas de senhas bancárias. Então, quando você esquece uma senha do banco, você solicita a troca ali, faz a autenticação pelo telefone, tudo isso. E com base nisso, então, eles vão realizar transações para as contas estelionatárias, porque eles ficam de posse da conta bancária do consumidor. E aí eles vão realizar Pix, vão realizar transferências, empréstimos, tudo ali na conta do consumidor. Portanto, há uma falha da operadora de telefonia. Agora, não é só um erro comum aqui de alguns advogados, é responsabilizar só a empresa de telefonia. Por quê? Porque aqui há vazamento de dados. Há, tecnicamente, uma conta destinatária que está sendo utilizada para fraude. Será que essa instituição não poderia verificar que ali havia pulverização, quer dizer, entrada e saída de dinheiro? Será que a conta do cliente não poderia bloquear? De uma certa forma, houve também uma invasão da conta do cliente. Alguém de posse de um telefone do cliente, e aí nós estamos falando de segurança cibernética. Ora, isso tem que ser considerado como risco operacional, fraude externa. O banco ele tem que ter meios de bloquear e de saber que há possibilidade de pessoas se passarem pelos seus clientes e tentarem acessar as contas. Então isso está falando de segurança cibernética. Veja que aqui nós temos responsabilidade do banco do cliente, do banco destinatário e da operadora de telefonia. É um golpe não muito comum, mas é um golpe existente no mercado. Então vamos lá para a gente poder fazer essa simplificação aqui após a explanação de cada fraude. Então, os criminosos vão obter dados pessoais da vítima e solicitam, né? Então há aqui vazamento de dados e vão solicitar à operadora transferência da linha telefônica para outro chip, né? Por isso que é o swap, de troca do SIM, troca do cartão SIM, ok? Com base nisso, com o controle do número telefônico, os fraudadores vão receber SMS, códigos de autenticação que são enviados pelo banco. Então eles trocam as senhas para poder ter acesso aos bancos. O acesso às contas bancárias é realizado mediante a redefinição de senhas e validações de segurança. Ora, aqui o banco não pode alegar que a pessoa realmente parecia ser o consumidor. Houve uma falha de segurança. Aqui é fortuito interno. Aqui você pode perfeitamente, além da operação de telefonia, né, da operadora de telefonia, responsabilizar o banco do cliente. Houve uma falha. Não só por isso, mas vazamento de dados.
Como é que as pessoas sabiam qual é a conta, qual é o telefone do consumidor? Então, houve aqui vazamento de dados, pelo menos uma presunção muito forte nesse sentido. E aí, eles vão fazer transferências, PIX, contratação de empréstimos e outras operações em nome da vítima. Ora, se está sendo feito transferências, não é só esse consumidor que está sendo lesado. Possivelmente outros foram lesados também, e aí, no caso da conta destinatária, será que ela não tinha meios de verificar que aquela conta era minimamente suspeita pelo que estava acontecendo? Então, lembrar sempre aqui da conta destinatária, peçam os extratos da conta destinatária. Ela vai ser ali a prova de que havia entrada e saída de dinheiro e aquilo ali já é suficiente para aquele banco destinatário poder indicar aquela conta como suspeita, começar a bloquear ali aquele dinheiro e avisar no compartilhamento de dados que havia suspeitas de fraude daquela conta e que, portanto, todas as outras instituições se tornam corresponsáveis a partir do momento que fazem transferências para aquela conta, porque eles tinham o dever de negar aquela transação. Então veja como que a gente vai trabalhar a fraude com várias obrigações regulatórias, aí fica muito mais fácil quando a gente conhece essas regulações. Tá legal? Próxima fraude, nós vamos trabalhar logo em seguida. Te aguardo aí.